E aqui eu quero trazer para vocês uma outra visão, que é a visão do acoplamento. E aqui, sendo muito justo, essa é uma contribuição do Uncle Bob que está no CleanArch. Aliás, está no livro, tá? E antes que me falem do que eu falo mal do livro, eu li esse livro, nesse momento, eu li esse livro 13 vezes de capa a capa, para tentar gostar dele. E eu não consigo gostar. Eu já li 13 vezes, eu não gosto. Eu vou ler 14 para sair do número 13, porque, cara, deve ter alguma coisa que eu não estou vendo. Sabe, que eu não sou tão fora da curva assim, tá? Mas esse cara aparece lá dentro como visão. E só para lembrar vocês aqui, eu quero trazer para vocês a questão do acoplamento. O acoplamento é o grande ponto. O acoplamento acaba sendo o grande ponto. Eu já falei sobre acoplamento outras vezes, mas aqui eu quero ressaltar para vocês de novo essa visão do acoplamento, porque o acoplamento e a carga cognitiva são os pontos por trás do CleanArch. Para a gente poder entender, tá? Acoplamento. Vitão, você deve lembrar disso aqui da época da mentoria, cara. Tem acoplamento aferente e acoplamento eferente. O acoplamento aferente e acoplamento eferente são propostas do Uncle Bob. Aliás, esses termos, acoplamento aferente e eferente. Só que, por alguma razão, no CleanArch ele chama de acoplamento in e acoplamento out, de alguma forma. Ele mudou o nome. Aliás, isso que eu achei mais canalha, tá? Porque pegou exatamente o texto que ele tinha de quase 30 anos e só trocou acoplamento aferente e eferente por outros termos. Mas o resto é tudo igual. Cara, o que é acoplamento aferente? É quando alguém depende de você. O que é acoplamento eferente? É quando você depende de alguém. Então, de uma maneira simples, o que o Uncle Bob está trazendo para a gente aqui, o que o CleanArch traz, o que essa visão aqui traz para a gente? Ó? Quando você começa a entender essas relações de dependência, você começa a entender o que torna complicado mudar um software. E o Uncle Bob presume, e essa é uma conclusão meio óbvia, que tem uma fórmula que vai dizer exatamente isso, diz que o índice de mudança, a imutabilidade, a dificuldade para mudar um código, está diretamente relacionada à proporção de quanto acoplamento eferente versus acoplamento aferente você tem. Quanto mais gente depende de você, quanto mais gente depende de você, você acaba tendo, né, quanto mais gente depende de você, mais dificuldade você tem de mudar aquele código. Concordam comigo? Cara, se eu tenho X, Y e Z dependendo de K, cara, esse componente K vai ser um componente difícil de modificar. Porque se você modificar o K, você pode potencialmente quebrar o X, o Y e o Z. Concordam comigo? Então, quanto mais gente dependem de você, mais difícil é você mudar esse trecho de código que todo mundo depende. Então, mudar o K aqui especificamente é uma coisa mais difícil. Por outro lado, na esquerda, quando o acoplamento eferente é mais alto, ou seja, K depende de X ou Y e Z, K quebra mais fácil. Porque, cara, por que K quebra mais fácil? Porque se X, Y ou Z quebrar, cara, potencialmente pode levar K junto nessa brincadeira. Então, um dos grandes balanços que o Uncle Bob fala, e isso é importante, isso não está tão destacado no CleanArch quanto deveria estar, para minha raiva, né? Essa discussão aqui, senhores, é a discussão central de arquitetura. Quando você tem um único componente que recebe um nível desproporcional de acoplamento, ou seja, quando ele tem um acoplamento aferente muito alto, muito elevado, esse código é um código absolutamente mais difícil de modificar. E se esse código é mais difícil de modificar, quando tem uma demanda de modificação deste código, isso se converte automaticamente em dor de cabeça para a gente. Se você precisar mudar o K aqui, efetivamente, cara, mudar o K vai custar caro e vai demorar mais tempo para mudar. Pensando em termos de teste, né? Cara, por que você faz testes de unidade? Primeiro, teste de unidade é uma coisa boa? Sem sombra de dúvidas. Agora, teste de unidade vale sempre a mesma coisa? Não, não é um valor unitário. Teste de unidade vai ter mais valor aonde o acoplamento aferente é mais alto. Cara, por exemplo, nesse cenário aqui, teste de unidade vai ter mais valor em cima do K quando todo mundo depende do K. Porque se eu crio testes de unidade em cima de K, nesse cenário onde o acoplamento aferente é mais alto, cara, a princípio eu consigo pegar mais rapidamente, eventualmente, problemas que eu teria em produção. Então,
eu adiciono mais testes em cima dos componentes com acoplamento aferente mais alto para poder potencialmente reduzir o meu custo de modificação. Esse é o raciocínio.